Você está agora com esse conhecimento. O que você faz com ele é seu. Mas a escolha de compartilhar, com alguém que está passando pelo mesmo, é a forma mais antiga de perpetuar o que os sábios sempre souberam. E o conhecimento que cura multiplica quando é dado. Quem reconheceu alguma coisa de si mesmo aqui, vai entender que guardar isso só para si, seria um desperdício de algo que levou gerações para ser destilado. A Terra ensina. Mas só para quem para de correr o suficiente para escutar. Você parou hoje. Você ouviu. Em um mundo que trata o corpo humano como máquina a ser reparada quando quebra, a escolha de tratá-lo como sistema vivo, que precisa de cuidado preventivo, de atenção, de parceria com o que a natureza oferece, essa é uma escolha que vai muito além da saúde dos ossos. É uma escolha sobre como você quer envelhecer. É uma escolha sobre que história você quer que seus ossos contem. Quem está construindo esse entendimento progressivo vai entender que anotar o que está ouvindo, reorganizar em palavras suas, é a forma mais eficiente de transformar informação em conhecimento real. As plantas que conhecemos aqui são parceiras nesse processo. A terra oferece. Você ouve. O corpo responde. Sempre foi assim, e sempre será. O que você carrega a partir de agora? 12 plantas. 12 camadas de um sistema integrado de cuidado com o corpo que envelhece não como declínio, mas como transformação. A cavalinha e o bambu fornecem silício, o mineral que constrói a arquitetura invisível do colágeno que sustenta ossos e cartilagens. A urtiga oferece cálcio orgânico, magnésio, vitamina K2 e a redução da atividade osteoclástica que silenciosamente destrói a densidade óssea. A tanchagem regenera a cartilagem pela alcubina, protege o intestino pelas mucilagens e quebra o ciclo inflamatório que começa muito antes de chegar às articulações. As plantas rupícolas do cerrado trazem o manganês que monta a cartilagem, o carpinteiro molecular, sem o qual todo o material disponível permanece como material não montado. A copaíba inibe, pelo beta-cariofileno, os receptores CB2 que modulam a inflamação articular, com eficácia que rivaliza com anti-inflamatórios convencionais, sem destruir o estômago que precisará estar saudável para absorver todos os outros nutrientes. O gengibre amplifica tudo, otimizando a digestão e a absorção mineral, enquanto inibe simultaneamente múltiplas vias inflamatórias, como um anti-inflamatório de largo espectro, que também aquece, estimula e desperta. A arnica atua no interruptor mestre, o NF-QB, interrompendo a cascata inflamatória na origem, e faz isso de fora para dentro, num diálogo transdérmico que a pele estabelece com a articulação sob ela. A cúrcuma, com sua curcumina e seus mecanismos multidimensionais, age em mais pontos da inflamação do que qualquer fármaco sintético existente, e ao mesmo tempo, estimula a formação de novo osso pelas células tronco mesenquimais. A unha de gato educa o sistema imunológico para que pare de atacar o que é próprio, uma planta para o corpo que esqueceu de reconhecer a si mesmo. O alecrim protege com seu ácido rosmarínico e carnosol contra o estresse oxidativo que desfaz o trabalho de todas as outras plantas. O guardião que preserva a construção. E a ashwagandha, por fim, ataca a raiz hormonal da perda óssea. O cortisol crônico que inibe os construtores de osso e ativa os destruidores. O desequilíbrio que nenhuma quantidade de cálcio consegue compensar, se o ambiente hormonal continua hostil. O que fazer agora? Não tente usar todas as 12 plantas ao mesmo tempo. Esse não é como a sabedoria tradicional funciona. Comece com uma ou duas plantas. As que mais ressoaram com o que você está vivendo. As que correspondem à camada de desequilíbrio que você reconhece em você mesmo. Se a rigidez matinal e a crepitação articular são seus principais sintomas, comece com a cavalinha e o bambu. O silício é a primeira necessidade. Se a inflamação é o que predomina, calor, inchaço, dor que muda de intensidade, a cúrcuma com pimenta preta, o gengibre e a copaíba são seus pontos de entrada. Se o estresse e o sono comprometido são parte do quadro, se você acorda já cansado, se o corpo parece nunca descansar completamente, a ashwagandha é onde você começa. E aos poucos, à medida que cada camada se assentou, você vai incorporando as outras. A ashwagandha. A raiz do cavalo e o segredo dos hormônios que ninguém te contou sobre os seus ossos. Há um princípio que a medicina ayurvédica conhece há milênios, e que a medicina ocidental está apenas agora começando a articular com clareza. O estado dos seus ossos é o estado dos seus hormônios. Não é metáfora. É biologia.
O cortisol, o hormônio do estresse crônico, é o principal inimigo dos ossos. Ele inibe diretamente os osteoblastos, estimula os osteoclastos, interfere na absorção intestinal de cálcio, aumenta a excreção renal de cálcio e suprime a síntese de colágeno. Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research demonstrou que pessoas com níveis elevados de cortisol crônico têm densidade mineral óssea até 14% menor do que pessoas com cortisol normalizado, independentemente de outros fatores. O estrogênio, cujo declínio na menopausa é o principal fator que acelera a perda óssea nas mulheres, regula diretamente o balanço entre osteoblastos e osteoclastos. Quando o estrogênio cai, os osteoclastos perdem sua freagem hormonal e começam a destruir osso a uma taxa que supera em muito a capacidade de reconstrução dos osteoblastos. A testosterona, que declina progressivamente nos homens a partir dos 35-40 anos, tem ação osteogênica direta e também ativa os osteoblastos. O que isso significa na prática? Você pode tomar todos os suplementos de cálcio do mundo, fazer todos os exercícios de impacto recomendados, usar todas as ervas remineralizantes que estudamos, e ainda assim perder densidade óssea, se o ambiente hormonal do seu corpo estiver cronicamente desequilibrado pelo cortisol. A solução para a saúde óssea não está apenas na nutrição. Está também na gestão do estresse. E a ashwagandha é possivelmente o adaptógeno mais eficiente que existe para essa gestão. Withania sonifera. O que está dentro da raiz? Withania sonifera. Ashwagandha, em sânscrito cheiro de cavalo. Tanto pelo aroma da raiz fresca quanto pela tradição de que confere a força e a resistência do cavalo, contém withanolidas, compostos esteroídicos com ação adaptogênica e imunomoduladora que a ciência contemporânea tem estudado extensivamente. Adaptogênico é um termo técnico criado pelo farmacologista soviético Nikolai Lazarev em 1947, para descrever substâncias que aumentam a resistência não específica do organismo ao estresse. A ashwagandha é o adaptógeno mais estudado do mundo, e os resultados acumulados são notáveis. Uma meta-análise publicada em 2021 avaliou 11 ensaios clínicos randomizados com extrato de ashwagandha e encontrou redução média de 23% nos níveis de cortisol sérico, redução significativa nos scores de estresse e ansiedade e melhora no sono, um fator que por si só tem impacto direto na densidade óssea, pois é durante o sono profundo que o hormônio de crescimento, com sua ação anabólica óssea, é predominantemente liberado. Estudos específicos sobre ashwagandha e saúde óssea demonstraram que os withanolidas estimulam a diferenciação de osteoblastos e têm ação inibidora sobre os osteoclastos, efeitos diretos sobre o tecido ósseo, independentemente da mediação pelo cortisol. A tradição milenar de um adaptógeno. O Ayurveda usa a ashwagandha como rasayana, uma categoria de substâncias que rejuvenescem, que revertem o desgaste do tempo, que fortalecem o que foi enfraquecido pela vida. A tradição a prescreve para o que descreve como o jus diminuído, a vitalidade fundamental que sustenta todos os tecidos do corpo. Curandeiros ayurvédicos históricos associavam a ashwagandha especificamente ao fortalecimento do que chamam de asti dhatu, o tecido ósseo, e do madhya dhatu, o tecido da medula óssea. Essas categorias, embora não correspondam diretamente às nomenclaturas da anatomia moderna, descrevem com precisão clínica os tecidos que a planta parece efetivamente beneficiar. Como usar a ashwagandha é disponível em 3 formas principais no Brasil. Pó de raiz, o mais tradicional. Uma colher de chá rasa em leite quente com mel. O ashwagandha milk da tradição ayurvédica. Tomado à noite, favorece o sono profundo e a recuperação. Extrato padronizado em withanolidas, disponível em cápsulas em farmácias de manipulação. Dose típica de 300 a 600 mg por dia, de preferência à noite. Tintura. 20 a 40 gotas em água, 2 vezes ao dia. A ashwagandha tem efeito sedativo leve em algumas pessoas, geralmente considerado benefício, dado o impacto do sono na saúde óssea, e deve ser usada com cautela em pessoas que tomam sedativos, ansiolíticos ou hipnóticos. Contraindicada na gravidez e em pessoas com hiper- ou hipotiroidismo descompensado, humano que vive sob estresse crônico, que dorme mal, que carrega o peso do tempo como se fosse uma sentença, que se esqueceu de que o corpo tem uma sabedoria própria e uma capacidade de regeneração que excede em muito
o que qualquer médico ou farmacêutico consegue produzir. Ela é o lembrete de que a saúde óssea não é uma questão apenas de minerais e anti-inflamatórios. É uma questão de como você vive, de como você dorme, de como você responde ao que a vida apresenta. O esqueleto que você tem aos 60, 70, 80 anos é uma crônica de como você viveu. Uma história escrita em osso. E essa história ainda está sendo escrita. A cavalinha, a planta que sobreviveu aos dinossauros. E sabe algo que você não sabe? Existe uma planta que existia antes dos dinossauros. Não é metáfora, não é exagero poético. É fato paleobotânico. A cavalinha, Equisetum arvense, é um dos organismos vegetais mais antigos do planeta. Ela habitava florestas primitivas quando a Terra ainda estava aprendendo a ser terra. Árvores com 30 metros de altura. Atmosfera densa. Um mundo que não nos reconheceria. E ela sobreviveu a tudo. Sobreviveu a extinções em massa. Sobreviveu ao aparecimento e desaparecimento dos dinossauros. Sobreviveu ao surgimento dos mamíferos, dos primatas, dos humanos. E está aqui agora, crescendo nas bordas de rios, em terrenos úmidos, às vezes considerada invasora por jardineiros que não sabem o que estão arrancando. Quando você entende isso sobre a cavalinha, começa a entender por que os povos antigos não a tratavam como erva daninha. Tratavam como mensageira, como guardadora de segredos geológicos, e o maior segredo que ela guarda chama-se silício orgânico. O mineral que ninguém te contou, você certamente já ouviu falar de cálcio, fósforo, magnésio. Esses são os minerais que aparecem em qualquer conversa sobre saúde óssea. Mas o silício orgânico é o grande ausente dessas conversas. E é exatamente aí que mora um dos maiores equívocos da medicina moderna em relação ao envelhecimento estrutural do corpo. O silício não é o mesmo que o silicone que você conhece das indústrias químicas. O silício orgânico é um mineral presente nos tecidos conjuntivos do corpo humano, nas cartilagens, nos tendões, na pele, nas paredes dos vasos sanguíneos. Ele atua como uma espécie de cola biológica, mantendo a integridade das fibras de colágeno. Aqui está o problema. O corpo humano não produz silício. Depende completamente da dieta para obtê-lo. E a dieta moderna, processada, refinada, destituída de minerais, fornece quantidades cada vez menores. A partir dos 40 anos, os níveis de silício no corpo caem drasticamente. E quando o silício cai, a estrutura do colágeno começa a perder coesão. As cartilagens que amortecem as articulações ficam mais finas. Os tendões perdem elasticidade. Os ossos, mesmo com cálcio suficiente, começam a apresentar fragilidade porque a matriz que sustenta o cálcio está se desintegrando. Ninguém te conta isso na consulta médica. Te prescrevem mais cálcio, mais vitamina D. E ficam surpresos quando os resultados são mediocres. A cavalinha contém uma das concentrações mais altas de silício orgânico biodisponível já encontradas em qualquer planta. Não é coincidência que ela construiu, por 300 milhões de anos, caules tão rígidos, que eram usados pelos povos nativos americanos para polir ossos e chifres. A planta literalmente endurece estruturas. Como os antigos usavam, os registros de uso medicinal da cavalinha aparecem em praticamente todas as culturas que tiveram contato com ela. Na medicina tradicional chinesa, é mencionada há mais de 2000 anos como fortalecedora de tendões e ossos. Na Europa medieval, curandeiras a utilizavam em cataplasmas para fraturas e articulações inflamadas. Povos indígenas da América do Norte a incorporavam em ritos de cura relacionados à mobilidade e ao movimento. Hildegarda de Bingen, a famosa abadesa e naturalista do século XII, descreveu a cavalinha como a planta que consolida o que está se fragmentando no interior do corpo. Uma descrição que, curiosamente, corresponde com precisão ao que a ciência contemporânea está apenas agora confirmando sobre o papel do silício na manutenção da matriz óssea. O uso mais comum era o chá. Simples, direto, eficiente. Mas existe um detalhe que a tradição sempre soube, e que a ciência levou tempo para entender. A forma de preparo importa. Preparo correto da cavalinha. A cavalinha não deve ser preparada como chá comum, com água fervente por alguns minutos. O silício orgânico presente nela está ligado a polímeros fibrosos que precisam de calor prolongado para serem liberados adequadamente. O preparo tradicional é uma decocção. Ferva os talos secos da cavalinha em água por 20 a 30 minutos em fogo baixo, com a panela tampada. Use uma colher de sopa cheia de cavalinha seca, para cada 500 ml de água. Coe ainda quente,
e deixe esfriar um pouco antes de beber. A dose tradicional é de 1 a 2 xícaras por dia, de preferência pela manhã em jejum ou no início da tarde. O sabor é levemente terroso, com uma nota mineral característica. Quem está acostumado com chás amargos se adapta facilmente. Adicionar à decocção um pequeno pedaço de raiz de gengibre fresco e algumas folhas de alecrim. Além do benefício do sabor, essa combinação potencializa a absorção do silício e adiciona propriedades anti-inflamatórias que trabalham em sinergia com a remineralização. O que você vai notar? Aqui é onde a narrativa dos livros de fitoterapia geralmente decepciona, porque ou prometem resultados imediatos que não são reais, ou são tão cautelosos que parecem não acreditar no que estão descrevendo. A verdade sobre a cavalinha é esta: ela não é um analgésico. Ela não vai eliminar sua dor articular em 3 dias. O que ela faz é mais profundo e mais duradouro. Ela reconstrói. As primeiras mudanças perceptíveis costumam aparecer entre 3 e 6 semanas de uso regular, e elas não começam nos ossos. Começam nos tecidos superficiais que também dependem de silício. Unhas que param de quebrar. Cabelos que ganham textura diferente. Pele que parece ligeiramente mais firme. Esses são os sinais de que o silício está sendo absorvido e distribuído. Depois, gradualmente, começa a mudança estrutural. Articulações que crepitavam começam a fazer isso com menos frequência. A rigidez matinal, aquela sensação de que você precisa de 10 minutos para destravar depois de acordar, começa a diminuir. Não desaparece do dia para a noite. Recua, suavemente, como uma maré. Quem está vivendo isso vai entender exatamente o que estou descrevendo. Uma ressalva necessária. A cavalinha contém uma enzima chamada tiaminase que, em consumo excessivo e prolongado, pode interferir na absorção de vitamina B1. Por isso, o uso contínuo sem pausa não é recomendado. O protocolo tradicional é 3 semanas de uso, 1 semana de pausa. Esse ciclo permite os benefícios sem o acúmulo de efeitos indesejados. Pessoas com problemas renais devem consultar um profissional antes de iniciar o uso, pois a cavalinha tem leve ação diurética, que pode exigir ajuste em casos específicos. Essas ressalvas não diminuem o poder da planta. Aumentam o respeito que ela merece. E respeito, você vai descobrir, é o princípio fundamental de toda a fitoterapia tradicional que este audiolivro carrega. Há algo crescendo em várzeas e terrenos úmidos de todo o Brasil, que os curandeiros nordestinos chamam de osso verde. E o que eles sabem sobre ele vai mudar a forma como você olha para aquele prato de salada que você evita toda semana. A urtiga. A planta que queima a mão e cura o que dói por dentro. Existe uma ironia cruel na história da urtiga. A planta que mais dói ao toque é possivelmente uma das maiores aliadas que o corpo humano tem para combater a dor crônica. Se você já encostou acidentalmente numa urtiga, Urtica dioica, sabe exatamente a sensação. Uma queimação imediata, aguda, que se espalha em segundos, seguida de um inchaço vermelho e aquela coceira que não cede por horas. É um mecanismo de defesa sofisticado. Os pelos urticantes da planta são como agulhas ocas microscópicas que injetam uma mistura de ácido fórmico, histamina, serotonina e acetilcolina na pele ao menor contato. A planta se defende com os mesmos compostos que o corpo usa para sinalizar dor e inflamação. E aqui está o paradoxo que os curandeiros descobriram há milênios. Quando esses compostos entram no corpo de forma controlada, pelo sistema digestivo, pelo chá preparado corretamente, eles funcionam de forma completamente inversa. Em vez de inflamar, modulam a inflamação. Em vez de causar dor, reduzem a percepção da dor crônica. É como se a planta tivesse 2 idiomas. Um que fala com a pele em termos de urgência e alarme. E outro, mais profundo, que fala com o sistema imunológico em termos de equilíbrio. O que a urtiga carrega dentro de si. Poucas plantas concentram tantos nutrientes relevantes para a saúde óssea quanto a urtiga. Ela é extraordinariamente rica em cálcio, com concentrações que rivalizam com as do leite, mas numa forma orgânica, que estudos indicam ser mais facilmente absorvida pelo organismo humano. Ela também contém magnésio, ferro, potássio, vitamina K2, a vitamina que direciona o cálcio para os ossos, em vez de deixá-lo se depositar nas artérias, além de vitamina C, que é cofator essencial na síntese do colágeno. Mas o que realmente diferencia a urtiga de outros alimentos ricos em cálcio é a presença de compostos específicos que reduzem a atividade dos osteoclastos. Você precisa entender esse mecanismo porque ele é central para tudo que discutiremos ao longo deste audiolivro.
O osso não é uma estrutura estática. Ele está em constante remodelação, num equilíbrio dinâmico entre dois tipos de células. Os osteoblastos, que constroem novo tecido ósseo, e os osteoclastos que destroem o tecido antigo. Em condições saudáveis, esse balanço mantém os ossos densos e fortes. A osteoporose e a osteopenia, as condições que afetam milhões de pessoas acima dos 40 anos, não ocorrem principalmente porque os osteoblastos trabalham menos. Ocorrem porque os osteoclastos trabalham demais. A inflamação crônica de baixo grau, aquela inflamação silenciosa que a dieta moderna, o estresse e o sedentarismo alimentam permanentemente, ativa os osteoclastos de forma excessiva. Eles destroem mais do que constroem. E o osso vai, silenciosamente, ficando mais poroso, mais frágil, mais vulnerável. Compostos presentes na urtiga, especialmente os lignanos e os flavonoides específicos da planta, demonstraram em estudos reduzir a atividade osteoclástica e modular as citocinas inflamatórias que desencadeiam esse processo. Em linguagem simples, a urtiga retarda o ritmo com que seus ossos são desmontados. A memória que a urtiga carrega. Na tradição germânica medieval, havia um ritual chamado urtication, a prática de bater levemente as articulações afetadas por artrite com ramos frescos de urtiga. A queimação provocada era intencional. Acreditava-se que o calor localizado estimulava a circulação e reduzia a rigidez articular. Isso soa como superstição primitiva, até você descobrir que estudos clínicos modernos, realizados na Universidade de Plymouth, na Inglaterra, compararam urtiga fresca com anti-inflamatórios convencionais no tratamento de dor articular no polegar, e encontraram resultados comparáveis em termos de redução de dor e melhora de mobilidade. O corpo de conhecimento que os curandeiros medievais chamavam de ritual, a ciência chama de ensaio clínico. O resultado, curiosamente, é o mesmo. Mas você não precisa se bater com urtiga. O chá é muito mais elegante. Como preparar e usar? As folhas de urtiga, quando secas ou cozidas, perdem completamente seu potencial urticante. O ácido fórmico e a histamina se degradam com o calor. O que sobra é uma planta com sabor levemente herbáceo, que lembra vagamente espinafre, com toda a riqueza mineral intacta. O chá de urtiga seca é preparado com infusão simples. Uma colher de sopa cheia de folhas secas para uma xícara de água fervente. Tampe por 10 minutos. Coe e beba. Para maximizar a absorção do cálcio, adicione algumas gotas de limão. A vitamina C presente no limão atua como cofator na absorção mineral, e o ácido cítrico ajuda a solubilizar os compostos de cálcio presentes na planta. Uma combinação especialmente eficiente que aparece em registros de fitoterapia portuguesa e brasileira. Urtiga com cavalinha em proporções iguais, preparadas em decocção. Essa dupla cobre tanto o silício quanto o cálcio orgânico, criando uma base mineral completa para a remineralização óssea. 2 xícaras por dia durante ciclos de 4 semanas com intervalos de 1 semana. O que muda quando a urtiga entra na rotina? A urtiga tem uma ação que curandeiras antigas descreviam como acender o sangue. Em termos modernos, isso provavelmente se refere ao aumento do teor de ferro no sangue. Ela é extraordinariamente rica em ferro biodisponível. E ao consequente, melhora da circulação periférica. Articulações que ficam frias, rígidas e doloridas muitas vezes estão, em parte, mal irrigadas. O sangue que chega com menos eficiência traz menos nutrientes e remove menos resíduos metabólicos. A urtiga, ao melhorar o perfil sanguíneo e a circulação, indiretamente melhora o ambiente metabólico das articulações. Pessoas que usam a urtiga regularmente costumam relatar, além da melhora articular progressiva, uma sensação de mais energia e clareza mental, provavelmente relacionada à melhora na oxigenação tecidual. Escrever o que você está sentindo é uma forma de mapear esse processo. Quem faz isso descobre padrões que nenhum médico consegue ver numa consulta de 15 minutos. Uma planta que respeita limites. A urtiga é contraindicada em doses elevadas durante a gravidez, pois tem leve ação estimulante uterina. Pessoas em uso de anticoagulantes devem ter cautela pela alta concentração de vitamina K. Esses são os limites da planta. E respeitá-los é parte do conhecimento. Mas para a maioria das pessoas acima dos 40 anos que carregam no corpo, a acumulação silenciosa de uma inflamação crônica, que corrói cartilagens e desmonta ossos silenciosamente, a urtiga é um presente que a natureza oferece em quase todo quintal de terra úmida.
Você só precisa saber olhar para ela diferente. O bambu. A planta que cresce mais rápido que qualquer outra e constrói mais rápido que você imagina. Existe uma espécie de bambu que cresce 1 metro por dia. Isso não é exagero. É o bambu moçô, Philostachys edulis. Registrado crescendo até 91 centímetros em 24 horas em condições ideais. Ele é a planta de crescimento mais rápido conhecida. E para crescer assim, em horas, ele precisa produzir tecido estrutural com uma velocidade que nenhuma outra planta no planeta consegue igualar. Para isso, ele usa silício em quantidades extraordinárias. As folhas e brotos de bambu contêm concentrações de silício orgânico entre 20 e 40% do peso seco em algumas espécies. Concentrações que superam constrói suas paredes celulares com silício, criando uma estrutura que é, proporcionalmente, mais forte que o aço. O extrato de bambu e a medicina tradicional asiática. No sistema de medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica, as folhas e a seiva interna do bambu têm usos medicinais que datam de milênios. A tabaxir, uma substância vítrea e translúcida que se forma naturalmente dentro dos internós de algumas espécies de bambu, era considerada no Ayurveda um dos remineralizantes mais poderosos disponíveis. Análises contemporâneas da tabaxir confirmam. Ela é composta de 96 a 98% de sílica hidratada, essencialmente silício orgânico de alta pureza, produzido naturalmente pela planta. Silício, colágeno e o que acontece depois dos 40. Voltamos aqui ao silício, o mineral que abre este audiolivro com a cavalinha, mas agora com uma compreensão mais profunda do mecanismo. O silício orgânico é cofator enzimático na síntese do prolil hidroxilase e lisil oxidase, as duas enzimas que catalisam as etapas finais da maturação do colágeno. Sem silício suficiente, o colágeno sintetizado pelo corpo não amadurece adequadamente. Fica como uma teia de fibras frouxas, sem a tensegridade necessária para suportar cargas mecânicas nas articulações. Depois dos 40 anos, a absorção intestinal de silício diminui. A excreção renal permanece, mas a absorção cai. O resultado líquido é um declínio progressivo nos níveis teciduais de silício, que, acumulado ao longo de décadas, contribui diretamente para a fragilização da matriz do colágeno nos ossos, cartilagens e tendões. Suplementar silício orgânico, seja pela cavalinha, pelos extratos de bambu ou pelas plantas rupícolas do cerrado, é uma das intervenções mais diretas e fundamentadas que existe para a manutenção da integridade estrutural do sistema músculo-esquelético no envelhecimento. Como usar o bambu? O chá de folhas de bambu, espécies ornamentais não tóxicas como Bambusa vulgaris são adequadas, é preparado como infusão. Uma colher de sopa de folhas secas em uma xícara de água quente por 10 minutos. Extratos de bambu padronizados em silício orgânico, disponíveis em farmácias de manipulação, permitem dosagem mais precisa. A dose típica é de 500 mg de extrato por dia. Os brotos frescos de bambu, consumidos como alimento, salteados, em sopas ou crus em saladas, são uma forma alimentar de aumentar a ingestão de silício de forma natural e sustentável. O círculo que se fecha: silício, cálcio, manganês, colágeno, inflamação, imunidade, intestino, hormônios. Cada planta que estudamos neste audiolivro acessa um aspecto diferente de um sistema integrado. E a medicina tradicional, andina, amazônica, ayurvédica, chinesa, europeia medieval, sempre soube que sistemas integrados precisam de abordagens integradas. Não existe uma planta que cuide de tudo. Existem plantas que se completam, que se potencializam, que cobrem pontos cegos umas das outras. Quem está construindo esse entendimento progressivo vai entender que anotar o que está ouvindo, reorganizar em palavras suas, é a forma mais eficiente de transformar informação em conhecimento real. Em um mundo que trata o corpo humano como máquina a ser reparada quando quebra, a escolha de tratá-lo como sistema vivo, que precisa de cuidado preventivo, de atenção, de parceria com o que a natureza oferece, essa é uma escolha que vai muito além da saúde dos ossos. É uma escolha sobre como você quer envelhecer. É uma escolha sobre que história você quer que seus ossos contem. As combinações que potencializam. Para aqueles que querem ir além e construir protocolos combinados baseados no que aprendemos, aqui estão as 3 sinergias mais poderosas que emergem da integração deste conhecimento. Sinergia remineralizante. Cavalinha Blas urtiga. Blas bambu. Em decocção combinada.
Essa tríade oferece silício, cálcio e um espectro de oligominerais que formam a base química da matriz óssea. Use em ciclos de 3 semanas, com 1 semana de pausa. Sinergia anti-inflamatória. Cúrcuma com pimenta preta, Plis gengibre, Plis copaíba. Essa combinação cobre as principais vias inflamatórias: COX-1, COX-2, 5-lipoxigenase, NF-QB, TNF-alfa, com um espectro mais amplo do que qualquer anti-inflamatório convencional. Pode ser usada continuamente com doses moderadas. Sinergia adaptogênica e protetora. Ashwagandha plus alecrim plus una de gato. Essa combinação atua no ambiente hormonal e imunológico, que determina a velocidade com que ossos e cartilagens se desgastam. É a camada mais profunda e mais duradoura do cuidado. Crescendo nas frestas do calçamento, nas bordas do jardim, entre as pedras da garagem, aquela planta baixa, com folhas ovais de nervuras paralelas marcadas, que parece ressurgir a cada semana não importa quantas vezes seja arrancada. Plantago major, tanchagem, língua de vaca, tranchagem, a planta que os jardineiros odeiam e os curandeiros guardam. Existe algo fascinante na história da tanchagem. Ela seguiu os humanos. Literalmente. Povos indígenas norte-americanos chamavam-na de pegada do homem branco, porque ela aparecia sistematicamente nos caminhos e acampamentos dos colonizadores europeus, cujas sementes chegavam inadvertidamente nos sapatos, nas roupas, nas cargas. Onde os humanos iam, a tanchagem aparecia logo depois, como se a planta soubesse que seria necessária. O que há dentro das folhas que todo mundo pisa? A tanchagem é rica em alcubina, um iridóide glicosídeo com ação anti-inflamatória e regenerativa que tem sido extensamente estudado nos últimos 20 anos. A alcubina demonstrou em estudos laboratoriais estimular a síntese de colágeno tipo 2, que é especificamente o colágeno presente nas cartilagens articulares. Esse é um detalhe que merece toda a sua atenção. A cartilagem articular, o tecido que reveste as extremidades dos ossos nas articulações, funcionando como amortecedor, é composta principalmente de colágeno tipo 2 e proteoglicanas. Quando esse tecido se degrada, seja por uso excessivo, inflamação crônica, ou simplesmente pelo processo de envelhecimento, não existe, na medicina convencional, um tratamento capaz de regenerá-lo de forma significativa. O que existe são tratamentos que retardam a progressão e gerenciam a dor. A possibilidade de estimular a síntese do colágeno que compõe esse tecido é, portanto, extremamente relevante. Além da alcubina, a tanchagem contém ácido ursólico, que inibe enzimas responsáveis pela degradação da cartilagem, especificamente as metaloproteinases de matriz, que são as tesouras moleculares que destroem progressivamente o tecido cartilaginoso nas artropatias degenerativas. Ela também é rica em mucilagens, que têm ação protetora na mucosa do trato digestivo. Um detalhe aparentemente não relacionado até você entender que a permeabilidade intestinal alterada é um dos principais mecanismos que alimentam a inflamação sistêmica que destrói articulações. A tanchagem age, portanto, em múltiplas frentes simultaneamente. O conhecimento indígena sobre a tanchagem. Entre os povos Cree do norte do Canadá, as folhas de tanchagem eram usadas tanto externamente, como cataplasma sobre articulações inflamadas e doloridas, quanto internamente, em forma de chá, para o que descreviam como dores que entram fundo nos ossos. Formas de usar. O chá de folhas secas de tanchagem é preparado como infusão. 2 colheres de sobremesa de folhas secas, para uma xícara de água a 80 graus. Não fervente, pois temperaturas acima de 90 graus degradam parte da alcubina. Infundir por 8 a 10 minutos com cobertura. Beber até 2 xícaras por dia. Para uso externo em articulações inflamadas. Folhas frescas levemente amassadas com as mãos até liberar o suco, aplicadas diretamente sobre a articulação e mantidas por 20 a 30 minutos. Essa aplicação tópica é complementar ao uso interno, e não o substitui. Uma preparação mais concentrada que aparece em registros de ervateiros portugueses do século XVIII é o macerado em azeite. Folhas de tanchagem frescas, secadas à sombra por 2 dias para reduzir o teor de água, imersas em azeite de oliva extra virgem numa proporção de 1 parte de planta para 3 partes de azeite, mantidas em recipiente de vidro fechado por 30 dias ao sol. O óleo resultante,
de cor esverdeada, é usado para massagens nas articulações e ao longo da coluna. A tanchagem e o intestino que ninguém considera. Há um aspecto do uso da tanchagem que vai além da articulação direta com ossos e cartilagens, e que os curandeiros tradicionais sempre souberam, mas que raramente é explicado desta forma. A saúde articular começa no intestino. Isso não é metáfora. É fisiologia. O intestino permeável, uma condição em que as junções entre as células intestinais ficam mais abertas do que deveriam, permitindo a passagem de partículas de alimentos mal digeridas para a corrente sanguínea, gera uma resposta imunológica crônica. O sistema imunológico, constantemente ativado por esses invasores intestinais, produz citocinas inflamatórias, que circulam pelo corpo e se depositam preferencialmente nas articulações. A artrite reumatoide tem uma correlação fortíssima com disbiose intestinal. Osteoartrite, a artrite do desgaste, é amplificada significativamente pela inflamação sistêmica de baixo grau. E essa inflamação sistêmica tem, muitas vezes, origem intestinal. As mucilagens da tanchagem, ao protegerem e restaurarem a integridade da mucosa intestinal, quebram esse ciclo pela raiz. Esta é a abordagem integral que a sabedoria ancestral sempre soube. Tratar o corpo como sistema, não como partes isoladas. A articulação que dói não é o problema. É a expressão visível de um desequilíbrio que pode estar acontecendo a quilômetros de distância, dentro de você. Existe uma planta que cresce especificamente em ambientes de altitude, que povos andinos chamam de osso da montanha, e que contém um dos compostos mais potentes já identificados para a síntese de colágeno. Ela não é fácil de encontrar fresca, mas sua forma seca, ou em extrato, está disponível em muitas casas de produtos naturais. E o que você vai aprender sobre ela vai mudar a forma como você pensa sobre minerais e tecido ósseo. A Bambuhal. O segredo das serras e o mineral que seus ossos estão pedindo. Há lugares no cerrado brasileiro onde a terra é tão rica em minerais que você consegue sentir quando pisa nela. Uma firmeza diferente. Um cheiro que muda. E nesses lugares, crescendo em encostas de pedra, nos contrafortes rochosos de serras do centro-oeste e do nordeste, existe uma família de plantas que os raizeiros locais chamam por nomes que variam de região para região. Bambuhal, canela de ema, bico de tucano, flor da serra. Estamos falando do gênero Velosia e de outras plantas rupícolas, adaptadas a crescer em rochas, que desenvolveram ao longo de milhões de anos uma capacidade extraordinária. Extrair minerais de substratos onde quase nada mais sobrevive. Essas plantas crescem na pedra nua, literalmente. Suas raízes penetram em microfissuras de quartzito e granito e extraem silício, magnésio, manganês e outros oligominerais que estão presos na rocha há eras geológicas. E quando você as consome, você consome esse trabalho geológico de milhões de anos. Manganês, o mineral invisível que comanda sua cartilagem. O manganês é um mineral que raramente aparece nas conversas sobre saúde óssea, mas que a pesquisa em bioquímica do tecido conjuntivo identifica como absolutamente fundamental. Ele é cofator enzimático da glicosiltransferase, a enzima que catalisa a síntese de glicosaminoglicanas, que são as moléculas que formam a estrutura básica das cartilagens articulares. Sem manganês suficiente, a síntese de cartilagem fica prejudicada não por falta de material, mas por falta da ferramenta que monta o material. Pense assim: você pode ter toda a madeira do mundo para construir uma casa. Se não tiver o carpinteiro, a madeira não vira casa. O manganês é o carpinteiro molecular da sua cartilagem. Plantas rupícolas, especialmente aquelas que crescem em solos ricos em rochas metamórficas como as serras do Cerrado, bioacumulam manganês em concentrações significativamente maiores do que plantas de solos convencionais. O uso tradicional nas serras brasileiras. Os raizeiros das chapadas do Nordeste e do Cerrado usavam o decocto dessas plantas em rituais de cura, que misturavam o que chamavam de força da pedra, a capacidade mineralizante das plantas rupícolas, com ervas de ação mais diretamente anti-inflamatória. Uma preparação específica que aparece em registros orais coletados por pesquisadores de etnobotânica no início do século XX, descrevia o seguinte: ramos secos de bamburral ou canela de ema fervidos, com casca de laranja e raiz de gengibre durante 45 minutos, o caldo resultante usado para banhos das articulações afetadas e, em menor quantidade, bebido diariamente. A combinação não era aleatória. A casca de laranja adiciona flavonoides que potencializam a absorção de minerais.
O gengibre é um anti-inflamatório potente. E a planta rupícola fornece o espectro mineral que o tecido conjuntivo precisa. O preparo correto é a decocção. Uma colher de sopa de material vegetal seco para 500 ml de água fria, levados à fervura e mantidos em fogo baixo por 30 minutos. O caldo, de sabor terroso e levemente amargo, pode ser adoçado com mel cru. Uma xícara por dia é suficiente como suplementação mineral. O uso excessivo não é benéfico e pode interferir com a absorção de outros minerais por competição intestinal. O círculo que se fecha: silício, cálcio, manganês, colágeno, inflamação, imunidade, intestino, hormônios. Cada planta que estudamos neste audiolivro acessa um aspecto diferente de um sistema integrado. E a medicina tradicional, andina, amazônica, ayurvédica, chinesa, europeia medieval, sempre soube que sistemas integrados precisam de abordagens integradas. Não existe uma planta que cuide de tudo. Existem plantas que se completam, que se potencializam, que cobrem pontos cegos umas das outras. Quem está construindo esse entendimento progressivo vai entender que anotar o que está ouvindo, reorganizar em palavras suas, é a forma mais eficiente de transformar informação em conhecimento real. Uma delas vive nas florestas tropicais, e seu uso pelos pajés amazônicos para o fortalecimento ósseo de guerreiros é um dos conhecimentos mais bem documentados da etnobotânica brasileira. Outra cresce em jardins e é confundida com ornamental por pessoas que não sabem que estão vivendo ao lado de um antiartrítico poderoso. A unha de gato. A garra da floresta e o sistema imunológico que precisa ser educado, Uncaria tomentosa. O nome científico já diz algo sobre ela. Uncaria vem de uncus, gancho, garra. A planta se sustenta e sobe pelas árvores da floresta amazônica usando espinhos curvos que parecem garras de felino. Daí o nome popular em todo o continente. Unha de gato, em espanhol. Unha de gato, em português. Ela pode crescer até 30 metros em direção ao dossel da floresta. É uma escalarora obstinada. Uma planta que sempre encontra um caminho para cima. Os povos Axaninca do Peru Central a consideram sagrada. Não apenas medicinal. Sagrada. Ela aparece em cerimônias, em rituais de cura que os pajés conduzem para condições que descrevem como o corpo que luta contra si mesmo. Uma descrição que, você vai perceber, é extraordinariamente precisa. Oxindole alcaloides, os compostos que educam o sistema imunológico. A casca e as raízes da unha de gato contêm um complexo de oxindole alcaloides, especialmente pteropodina, isopteropodina, mitrafilina e isomitrafilina, que demonstraram ação imunomoduladora significativa em estudos farmacológicos. A distinção entre imunomodulador e imunossupressor é crucial aqui. Imunossupressores, como os corticosteroides prescritos para artrite, suprimem a resposta imunológica de forma ampla e indiscriminada. Isso reduz a inflamação, mas também reduz a capacidade do corpo de combater infecções, de vigiar células cancerígenas em formação, de executar as centenas de funções de manutenção que o sistema imunológico realiza continuamente. Imunomoduladores atuam de forma mais inteligente. Ensinam o sistema imunológico a regular a si mesmo, a reduzir as respostas exageradas, sem comprometer as necessárias, a distinguir entre o que é inimigo e o que é próprio. Nas doenças autoimunes, entre as quais estão formas de artrite como a reumatoide e a psoriásica, o sistema imunológico perdeu essa distinção. Ataca as articulações como se fossem inimigos. E os oxindole alcaloides da unha de gato parecem, nos estudos disponíveis, ajudar a restaurar parte dessa discriminação. O que as pesquisas mostram? Um estudo clínico publicado em 2002 no Journal of Rheumatology avaliou o uso de extrato de unha de gato em pacientes com artrite reumatoide e encontrou redução significativa da contagem de articulações dolorosas e inflamadas, em comparação com placebo, sem toxicidade significativa. Estudos laboratoriais demonstraram que extratos de Uncaria tomentosa inibem a produção de TNF-alfa, uma das citocinas mais importantes na progressão da artrite reumatoide, de forma dose-dependente. A NASA, em estudo relacionado à saúde de astronautas em microgravidade, condição que causa perda óssea acelerada, incluiu o extrato de unha de gato em protocolos experimentais de manutenção da densidade mineral óssea. Um fato que raramente é mencionado, mas que diz muito sobre o reconhecimento institucional do potencial dessa planta. Formas de uso. O decocto da casca é a forma mais tradicional.
1 a 2 colheres de sopa de casca seca cortada fervidas em litro de água por 20 a 30 minutos. O caldo, de cor marrom avermelhada, com sabor levemente amargo e adstringente, pode ser bebido em até 3 xícaras por dia. Para uso mais conveniente, cápsulas de extrato padronizado de Uncaria tomentosa estão disponíveis em farmácias de manipulação e lojas de suplementos. A dose estudada varia entre 300 e 500 mg de extrato por dia. Importante: a unha de gato não é recomendada durante gravidez ou amamentação, nem para pessoas em uso de imunossupressores, anticoagulantes ou medicamentos antivirais. As interações potenciais nessas combinações requerem supervisão profissional. Para a maioria das pessoas com condições articulares inflamatórias e sem essas contraindicações, a unha de gato representa um dos aliados mais poderosos disponíveis no reino vegetal. Vamos construir essa visão sistêmica, camada por camada. E a próxima camada envolve uma planta que você provavelmente já tomou, sem saber que estava fazendo algo profundo pelo seu sistema músculo-esquelético. Uma planta que os avós de todo o Brasil conhecem pelo nome, que tem um sabor que divide opiniões, e que carrega dentro de si um anti-inflamatório cujo poder rivaliza com o ibuprofeno, sem os efeitos colaterais que destroem o estômago e prejudicam os rins. A copaíba, a resina que a floresta amazônica guardou por milhões de anos no coração da Amazônia. Existem árvores que sangram ouro. Não é fantasia. É literalmente o que acontece quando um seringueiro experiente faz uma incisão cuidadosa no tronco de uma copaibeira, Copaifera langsdorffii, ou Copaifera reticulata, e aguarda. Da ferida na madeira escura e densa começa a fluir uma resina translúcida, de cor âmbar, com um aroma que mistura madeira, terra e algo que não tem nome adequado em português. Aquele líquido é o óleo resina de copaíba, e há mais conhecimento acumulado sobre suas propriedades terapêuticas do que sobre qualquer outra planta medicinal da Amazônia, o que torna a copaíba diferente de tudo. O óleo de copaíba é composto principalmente de sesquiterpenos, especialmente o beta-cariofileno e o alfa-copaeno, e de terpenos ácidos, como o ácido copálico. Essa composição química específica é o que confere à copaíba suas propriedades únicas. O beta-cariofileno é particularmente interessante do ponto de vista da inflamação articular. Ele é um agonista dos receptores canabinoides CB2 do sistema imunológico, os mesmos receptores ativados por compostos da cannabis, mas sem qualquer efeito psicoativo. A ativação desses receptores produz uma redução significativa na produção de citocinas pró-inflamatórias, especialmente o TNF-alfa e a interleucina 1-beta, que são os principais mensageiros moleculares que orquestram a destruição do tecido cartilaginoso na artrite. Em linguagem simples, o beta-cariofileno da copaíba desliga os sinais que instruem o sistema imunológico a atacar suas próprias articulações. Estudos realizados no Brasil e publicados em periódicos internacionais de farmacologia demonstraram que o óleo de copaíba apresenta atividade anti-inflamatória comparável ao diclofenaco sódico, um dos anti-inflamatórios mais prescritos no mundo, com a diferença que não apresenta a toxicidade gástrica e renal característica dos anti-inflamatórios não esteroidais. Esse é um dado que merece repetição. Eficácia comparável ao diclofenaco, sem destruir o estômago e os rins. A tradição que a ciência está confirmando. Os povos indígenas da Amazônia usam a copaíba há milênios. Não de forma ritualística exclusivamente. De forma prática, cotidiana, pragmática. Dores nas costas, articulações inflamadas, traumas musculares, feridas que não cicatrizam. A copaíba era a primeira resposta da medicina da floresta para todas essas condições. Os jesuítas que chegaram ao Brasil no século XVI ficaram fascinados com o óleo de copaíba, a ponto de enviarem relatos detalhados para a Europa descrevendo seus usos e efeitos. O padre João Daniel, no século XVIII, descreveu extensamente o uso da copaíba por diferentes grupos indígenas e sua eficácia em condições que na Europa seriam tratadas com procedimentos muito mais invasivos. A primeira exportação comercial de óleo de copaíba para a Europa data do século XVII. Ele chegou a ser chamado de bálsamo do Peru nos mercados europeus, e era vendido a preços que hoje chamaríamos de absurdos, um reconhecimento do valor que o mercado, mesmo sem os mecanismos da ciência moderna, soube atribuir ao produto da floresta. Formas de uso para a saúde óssea e articular. O uso interno do óleo de copaíba para condições articulares
é uma área onde a tradição e a ciência convergem de forma especialmente clara. A dose tradicional usada por curandeiros amazônicos é de 3 a 5 gotas de óleo resina, diluídas em uma colher de sopa de mel, tomadas uma vez ao dia. O mel não é apenas para o sabor. Os compostos fenólicos do mel ajudam a estabilizar os sesquiterpenos da copaíba e facilitam sua absorção gastrointestinal. Uma preparação combinada que aparece em registros de curandeiras da região do Tapajós. Óleo de copaíba misturado com infusão forte de folhas de tanchagem, na proporção de 1 parte de óleo para 3 partes de infusão aquecida, usada para compressas quentes nas articulações. A combinação da ação anti-inflamatória da copaíba com os compostos regenerativos da tanchagem cria um efeito sinérgico que nenhuma das plantas produziria sozinha. Onde comprar e o que verificar? O óleo de copaíba é amplamente disponível no Brasil em farmácias de manipulação, lojas de produtos naturais e mercados populares. Estamos percorrendo um caminho que vai da terra às árvores, das raízes às resinas. E cada parada nesse caminho nos revela uma camada diferente do que significa nutrir o esqueleto humano de forma verdadeiramente completa. Mas há uma dimensão que ainda não tocamos diretamente. A dimensão do fogo. Da inflamação que não é apenas uma resposta do sistema imunológico a um tecido danificado, mas que é alimentada, dia após dia, por tudo que comemos, respiramos e sentimos. E existe uma raiz pequena, rugosa, com um ardor que queima a língua, que a medicina ayurvédica chama de o sol da terra. O gengibre, o sol da terra e o fogo que cura o fogo. Existe uma experiência de sabor, que é também uma experiência corporal. Quando você mastiga um pedaço de gengibre fresco, gingiber officinale, a sensação não começa na boca. Começa na boca, mas imediatamente se espalha. Um calor que sobe pela garganta, uma clareza que abre os seios da face, uma espécie de acordar súbito de tecidos que estavam adormecidos. É como se o corpo dissesse: ah, sim, isso. Esse efeito não é coincidência e não é apenas sensação. É bioquímica. E entender essa bioquímica vai mudar a forma como você usa o gengibre, de tempero ocasional para aliado diário de um sistema músculo-esquelético funcional. Gingeróis e shogaóis. O que faz o gengibre arder e curar? O ardor característico do gengibre fresco é causado pelos gingeróis, compostos fenólicos concentrados principalmente na raiz fresca. Quando o gengibre é seco ou cozido, os gingeróis se transformam em shogaóis, compostos com estrutura diferente mas ação ainda mais potente em determinados contextos. Ambos os compostos, gingeróis e shogaóis, inibem a ciclooxigenase 2, COX-2, que é a mesma enzima bloqueada pelo ibuprofeno e por outros anti-inflamatórios não esteroidais. Mas o fazem sem bloquear a ciclooxigenase 1, COX-1, que é a enzima que protege a mucosa gástrica. É essa seletividade que permite ao gengibre ter ação anti-inflamatória sem provocar úlceras gástricas, o efeito adverso mais comum do uso prolongado de anti-inflamatórios convencionais. Além disso, o gengibre inibe a 5-lipoxigenase, outro caminho inflamatório que os anti-inflamatórios convencionais não bloqueiam, e que está diretamente envolvido na progressão das artropatias inflamatórias. Um estudo publicado no Arthritis and Rheumatism comparou suplementação de extrato de gengibre com ibuprofeno em pacientes com osteoartrite de joelho. Após 12 semanas, ambos os grupos apresentaram redução similar de dor, mas o grupo do gengibre apresentou menor incidência de efeitos adversos gastrointestinais. A tradição ayurvédica e o gengibre como remédio base. No Ayurveda, o sistema de medicina tradicional indiana com mais de 5.000 anos de registros escritos, o gengibre ocupa uma posição central que não encontra paralelo em nenhuma outra tradição herbal do mundo. Ele é chamado de Vishwabhesaj, que significa o remédio universal. Para as condições músculo-esqueléticas, o Ayurveda classifica o gengibre como um agente poderoso para reduzir o que chama de ama, uma acumulação de subprodutos metabólicos não processados nos tecidos que, segundo essa tradição, é a causa subjacente da maioria das artropatias. A medicina moderna diria que estão descrevendo a acumulação de produtos de inflamação crônica e resíduos metabólicos nos tecidos articulares. O diagnóstico é diferente. A observação clínica é a mesma. Preparações ayurvédicas para condições articulares invariavelmente incluem gengibre como componente central, combinado com cúrcuma, pimenta preta e às vezes ashwagandha.
Essa combinação, que a tradição descobriu por experimentação milenar, é confirmada pela ciência moderna como sinérgica. A piperina da pimenta preta aumenta em até 2000% a biodisponibilidade da curcumina da cúrcuma. O gengibre potencializa a ação anti-inflamatória de ambos. Usando o gengibre de forma estratégica. O gengibre como tempero culinário cotidiano é um ponto de partida, mas insuficiente para produzir efeitos terapêuticos significativos. As quantidades usadas no cozimento são geralmente muito pequenas, e o calor intenso degrada parte dos gingeróis ativos. Para uso terapêutico em condições articulares, as formas mais eficientes são: chá de gengibre fresco, fatias finas de raiz fresca, aproximadamente 2 cm de raiz, fervidas em 400 ml de água por 15 minutos. Beba com mel e limão. A dose efetiva estudada em ensaios clínicos é equivalente a 1 a 2 gramas de gengibre por dia, o que corresponde a aproximadamente 2 dedos de raiz fresca. Gengibre seco em pó. O pó de gengibre seco, por conter concentrações maiores de shogaóis, tem algumas propriedades anti-inflamatórias potencializadas em relação ao fresco. Uma colher de chá rasa em chá, sucos ou sobre alimentos. Tinturas de gengibre. Disponíveis em farmácias de manipulação, as tinturas permitem dosagem mais precisa e facilidade de uso. 20 a 40 gotas em água 2 vezes ao dia é o protocolo comum. Gengibre e absorção de minerais. Há um aspecto do gengibre que raramente é mencionado nas discussões sobre saúde óssea e que conecta diretamente ao tema central deste audiolivro. O gengibre estimula a secreção de ácido clorídrico no estômago e de enzimas digestivas pancreáticas, melhorando significativamente a absorção de minerais da dieta. Se você está tomando chá de cavalinha para o silício, chá de urtiga para o cálcio e usando plantas rupícolas para o manganês, tudo isso enquanto a digestão mineral está comprometida por hipocloridria, um problema extremamente comum após os 40 anos, boa parte desses minerais simplesmente não chegará ao tecido ósseo. O gengibre, ao otimizar a digestão, serve como amplificador de tudo que está sendo feito com as outras plantas. É o maestro da orquestra herbal. Quem não deve usar sem orientação gengibre em doses terapêuticas tem ação anticoagulante leve. Importante considerar para pessoas em uso de anticoagulantes como warfarina. Em grandes quantidades pode intensificar o efeito de medicamentos hipoglicemiantes. E, embora raro, algumas pessoas apresentam refluxo gastroesofágico com uso intenso de gengibre fresco. Nesse caso, o gengibre seco costuma ser mais bem tolerado. A cada planta que percorremos, a tapeçaria se torna mais rica, mais complexa, mais bela. E estamos chegando a uma parte dessa tapeçaria que os curandeiros andinos consideram a mais sagrada de todas. Uma flor amarela que cresce nas altitudes mais hostis dos Andes, que os povos quechuas usavam antes de grandes travessias, antes de batalhas, antes de curas difíceis. E que contém um dos mecanismos anti-inflamatórios mais elegantes já descritos pela ciência moderna. A arnica. A flor da montanha e o segredo da dor que não é só física. Existe algo sobre a arnica que os livros de farmacognosia não explicam e que os curandeiros andinos e europeus sempre souberam. Ela cresce onde a vida é difícil. Arnica montana habita prados alpinos acima de 1.500 metros de altitude, em solos pobres, ácidos, onde as geadas chegam mesmo no verão, onde o vento nunca para, onde a pressão atmosférica baixa e o ozônio é intenso. Ela floresce amarelo brilhante contra um céu que parece mais próximo do que deveria, como se estivesse afirmando algo sobre resistência, sobre persistência, sobre a capacidade de prosperar onde ninguém esperaria. Os curandeiros alpinos europeus chamavam-na de Bergwolverlei, a que confere bem-estar na montanha. Os povos indígenas dos Andes tinham seus próprios nomes e seus próprios ritos em torno das espécies de arnica nativas da América do Sul. Helenalina. O mecanismo de ação mais estudado. O composto ativo central da arnica é a helenalina, uma lactona sesquiterpênica que tem um mecanismo de ação anti-inflamatória distinto de tudo que vimos até agora. A helenalina inibe o NF-κB, o fator nuclear Kb, que é considerado o interruptor mestre da inflamação celular. O NF-κB é o regulador que, quando ativado, aciona a transcrição de dezenas de genes pró-inflamatórios simultaneamente. É o maestro que comanda a orquestra da inflamação no nível molecular. Quando o NF-κB é inibido de forma eficiente, toda a cascata inflamatória, das citocinas às prostaglandinas, dos leucotrienos às metaloproteinases,
é atenuada de forma sistêmica, não apenas num caminho específico. Isso torna a árnica, nos contextos adequados, potencialmente mais abrangente em sua ação anti-inflamatória do que agentes que inibem apenas uma via específica. Uso externo versus uso interno. A arnica tem uma característica que a diferencia de todas as outras plantas deste audiolivro. Ela deve ser usada principalmente de forma externa. E o uso interno deve ser feito apenas com preparações homeopáticas ou em baixíssimas doses, sempre com orientação profissional. A helenalina, que é o composto responsável pela ação terapêutica, é também responsável por potencial irritação gástrica e, em doses elevadas, toxicidade. Isso não é uma falha da planta. É uma lembrança de que respeito e precisão são parte integrante do conhecimento herbário. Para uso externo em articulações, músculos e contusões, a arnica é incomparável. O gel e a pomada de arnica estão entre os produtos fitoterápicos mais pesquisados e validados da medicina baseada em evidências. Um estudo publicado no Rheumatology International comparou gel de arnica com gel de ibuprofeno no tratamento de osteoartrite de joelho, e encontrou eficácia equivalente com menos irritação local. A preparação artesanal correta. O macerado em óleo de arnica é preparado com flores secas imersas em óleo vegetal de qualidade. Azeite, óleo de amêndoas ou óleo de jojoba funcionam bem, na proporção de uma parte de flores para 5 partes de óleo, mantidas em vidro fechado por 30 a 40 dias ao sol ou em local quente. O óleo resultante é de cor amarelo-alaranjada, com aroma herbáceo pronunciado. Esse óleo é usado para massagem nas articulações, músculos contraídos, ao longo da coluna e nas áreas com inflamação. Não aplicar em pele aberta ou feridas. Testar uma pequena área primeiro para verificar sensibilidade cutânea. A combinação de óleo de arnica com óleo de copaíba, em partes iguais, é usada por raizeiros da região andina amazônica para articulações com inflamação intensa. A ação anti-NF-QB da arnica, combinada com a ação anti-COX-2 da copaíba, cria um espectro anti-inflamatório mais completo. A dimensão que os curandeiros sempre incluíam. Existe algo que aparece consistentemente nos registros de uso da arnica, por diferentes tradições, e que a medicina moderna descarta por não saber como medir. Os curandeiros andinos e alpinos que usavam a arnica para dores músculo-esqueléticas, invariavelmente associavam o tratamento físico a uma atenção ao que chamavam de o peso que a pessoa carrega no corpo. Eles observavam que dores crônicas, especialmente nas costas, nos ombros e no pescoço, raramente eram apenas mecânicas. Carregavam consigo uma história, uma tensão que não era muscular no sentido estrito, mas que se expressava muscularmente. A medicina contemporânea está descobrindo, sob o nome de psiconeuroendócrino-imunologia, que isso é literalmente verdade. O estresse crônico eleva o cortisol, que suprime a síntese de colágeno. A ansiedade crônica aumenta a tensão muscular que comprime articulações. O luto e a depressão modulam o sistema imunológico de formas que amplificam processos inflamatórios. A arnica não cura isso. Mas os curandeiros que a usavam sabiam que a planta, sozinha, era insuficiente sem atenção ao contexto humano completo. Esse é um ensinamento que vai muito além das plantas. E provavelmente você está percebendo que o tema comum que as atravessa é mais profundo do que plantas que fazem bem para os ossos. O tema é o corpo como sistema integrado, e a natureza como parceira de milênios nessa integração. As próximas plantas que vamos conhecer vão aprofundar essa perspectiva, especialmente em relação a um aspecto que é raramente discutido na fitoterapia popular: a relação entre o intestino, os hormônios e a densidade óssea. Uma relação que uma planta agora cultivada no Brasil está revelando de formas que surpreendem até os pesquisadores mais céticos. A cúrcuma, o ouro da Índia e a revolução que está acontecendo em laboratórios de todo o mundo. Não existe, na história registrada da medicina herbal, nenhuma planta que tenha recebido mais atenção científica nos últimos 30 anos do que a cúrcuma. Mais de 15 mil estudos publicados. Universidades de dezenas de países. Ensaios clínicos em condições que vão do Alzheimer ao câncer, da diabetes às doenças inflamatórias intestinais, da artrite reumatoide à osteoartrite. E no centro de tudo, está um pigmento amarelo-dourado chamado curcumina. Curcuma longa é cultivada há mais de 4.000 anos no sul da Ásia. Na medicina ayurvédica, ela aparece em praticamente todas as formulações para condições inflamatórias. Na medicina tradicional chinesa, é usada há pelo menos 2.000 anos.
Na culinária indiana, está presente em quase todas as refeições, não por acidente, mas porque a sabedoria culinária indiana, profundamente entrelaçada com o Ayurveda, sabe que a cúrcuma no alimento cotidiano é medicina preventiva. A Índia tem taxas de artrite e doenças inflamatórias articulares significativamente menores do que países ocidentais de desenvolvimento similar. Essa diferença não tem explicação genética, tem explicação alimentar. E a cúrcuma está no centro dessa explicação. Curcumina. O que a ciência descobriu? A curcumina, como mencionamos brevemente ao falar do gengibre, inibe o NF-κB, o mesmo interruptor mestre da inflamação que a arnica também modula. Mas os mecanismos da curcumina são mais multidimensionais ainda. Ela inibe as COX-1 e COX-2, como o ibuprofeno, mas com muito menos toxicidade gástrica. Inibe a 5-lipoxigenase, como o zileutona, medicamento prescrito para asma. Inibe o TNF-alfa e a interleucina 6, como medicamentos biológicos usados em artrite reumatoide que custam dezenas de milhares de reais por ano. Inibe as metaloproteinases de matriz, as enzimas que destroem a cartilagem. E estimula a síntese de células-tronco mesenquimais, que participam da regeneração do tecido ósseo e cartilaginoso. Em suma, a curcumina age em mais pontos da cascata inflamatória do que qualquer anti-inflamatório sintético existente. O problema é a biodisponibilidade. A curcumina pura, tomada como pó ou cápsula comum, é mal absorvida pelo intestino. Grande parte passa pelo trato digestivo sem entrar na corrente sanguínea. E aqui a sabedoria ancestral indiana demonstrou, séculos antes da ciência compreender o mecanismo, que ela sabia exatamente o que estava fazendo. O curry indiano sempre mistura cúrcuma com pimenta preta e gordura. A piperina da pimenta preta inibe a enzima intestinal que degrada a curcumina antes da absorção, aumentando sua biodisponibilidade em até 2000%. A gordura, ghee, óleo de coco, azeite, faz a curcumina lipossolúvel se dissolver e facilita a absorção intestinal. 4.000 anos de sabedoria culinária, confirmados em 1998, por um artigo publicado na revista Planta Médica, com o elegante título Influence of Piperine on the Pharmacokinetics of Curcumin. O uso correto para a saúde óssea e articular. A dose efetiva de curcumina, estudada em ensaios clínicos para condições articulares, é de 500 a 1.500 mg de curcumina por dia. 1 grama de cúrcuma em pó contém aproximadamente 30 mg de curcumina, o que significa que para atingir doses terapêuticas apenas com a especiaria, você precisaria de quantidades irrealistas no prato. As formas práticas de uso terapêutico. Golden Milk tradicional. 1 colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada generosa de pimenta preta moída na hora, 1 colher de chá de ghee ou óleo de coco, dissolvidos em leite quente de sua preferência. Adoçado com mel. Tomado à noite, antes de dormir. Essa preparação, chamada de Haldi Dudh, no subcontinente indiano, tem uma tradição de uso ininterrupto de milênios. Pasta de cúrcuma, Golden Paste. Uma fórmula popularizada pela médica veterinária australiana, Dr. Caroline Hamilton, baseada na tradição ayurvédica. Cúrcuma em pó cozida brevemente em água, adicionada de piperina e óleo. Essa pasta é armazenada na geladeira e usada diariamente em chás, sopas e alimentos. Suplementos em cápsulas. Para dosagem precisa, cápsulas de extrato de curcumina com piperina, disponíveis em farmácias de manipulação, oferecem maior controle. Indicar ao farmacêutico que se quer curcumina com biopiperina, na proporção de 95% curcuminoides. Cúrcuma e saúde óssea. Além da inflamação. Estudos recentes revelaram um aspecto da curcumina que vai além de sua ação anti-inflamatória. Ela modula diretamente a diferenciação de células-tronco mesenquimais em direção ao fenótipo osteoblástico. Em linguagem simples, a curcumina ajuda as células-tronco do tecido conjuntivo a se tornarem células construtoras de osso, em vez de células armazenadoras de gordura. Uma distinção que se torna cada vez mais relevante com o envelhecimento, quando essa bifurcação no destino das células-tronco tende a pender para o lado da gordura. Isso posiciona a cúrcuma não apenas como anti-inflamatório, mas como agente anabólico ósseo, uma planta que ajuda a construir o osso, não apenas a protegê-lo da destruição. Uma honestidade necessária. A cúrcuma é possivelmente a planta mais IPAda da fitoterapia contemporânea, e com isso vem o risco do exagero. Ela não é uma cura milagrosa. Ela não vai eliminar artrite avançada,
ou reconstruir uma cartilagem completamente destruída. O que ela faz, e isso já é extraordinário, é reduzir a inflamação de forma sistêmica, proteger a cartilagem da degradação enzimática, estimular a formação óssea e modular um sistema imunológico que, em muitas pessoas, está atacando seus próprios tecidos de forma silenciosa e progressiva. Dentro de um sistema de cuidado que inclui as outras plantas que estamos estudando, a cúrcuma é um dos elementos mais poderosos disponíveis. Ainda por revelar, cada uma atua num aspecto específico de um sistema integrado. A cavalinha e o bambu fornecem silício para a matriz do colágeno. A urtiga fornece cálcio, magnésio e ferro. A tanchagem regenera a cartilagem e protege o intestino. As plantas rupícolas fornecem manganês e oligominerais. A copaíba inibe a inflamação sem destruir o estômago. O gengibre amplifica a absorção e inibe múltiplas vias inflamatórias. A arnica atua sobre o interruptor mestre da inflamação. A cúrcuma age em mais pontos da cascata inflamatória do que qualquer anti-inflamatório sintético. A unha de gato educa o sistema imunológico. O alecrim protege contra o estresse oxidativo que desfaz o trabalho de todos os outros. O alecrim, o protetor do tempo e o antioxidante que preserve o que você construiu. Há um cheiro que, em alguma cozinha da sua memória, significa algo. Para muitas pessoas, especialmente no Brasil e em países de tradição mediterrânea, esse cheiro é o alecrim. Rosmarinus officinalis, agora reclassificado como Salvia rosmarinus. Aquelas agulhas cinza-verdes que perfumam o ar, que os romanos antigos chamavam de orvalho do mar, rosmaris, e que consideravam planta da memória, da fidelidade, do amor duradouro. O alecrim não é, primariamente, uma planta para ossos, mas ocupa um lugar fundamental neste audiolivro, por uma razão que conecta tudo o que foi dito antes. Ele é um dos antioxidantes mais potentes do reino vegetal. E o estresse oxidativo é o mecanismo que desfaz o trabalho de todas as outras plantas que estudamos. Ácido rosmarínico e carnosol, os guardiões moleculares. O alecrim contém ácido rosmarínico e carnosol, dois compostos fenólicos com capacidade antioxidante extraordinária, que foram amplamente estudados em contextos de inflamação e envelhecimento celular. O ácido rosmarínico inibe a ativação do complemento, um braço do sistema imunológico que amplifica processos inflamatórios, e reduz a produção de leucotrienos, que são mediadores inflamatórios particularmente relevantes em artrites inflamatórias. O carnosol, por sua vez, demonstrou em estudos inibir a degradação da cartilagem mediada por metaloproteinases e reduzir a apoptose, morte celular programada, de condrócitos, as células que mantêm a cartilagem articular. Mas o aspecto mais relevante do alecrim para o contexto deste audiolivro é sua ação sobre o estresse oxidativo tecidual. O estresse oxidativo e o envelhecimento ósseo radicais livres, moléculas altamente reativas produzidas pelo metabolismo celular normal, pela inflamação crônica, pela exposição à radiação ultravioleta, pela dieta de baixa qualidade e pelo estresse emocional, danificam progressivamente as células e as moléculas estruturais dos tecidos. Nos ossos e cartilagens, o estresse oxidativo acelera a senescência dos osteoblastos, que param de construir osso novo, aumenta a atividade dos osteoclastos, que destroem mais rapidamente o osso existente, e danifica as fibras de colágeno, tornando a matriz óssea progressivamente mais frágil. A suplementação antioxidante, e o alecrim é uma das formas mais eficientes e acessíveis de fazer isso, não apenas protege o que existe, mas preserva o ambiente bioquímico no qual as outras plantas podem exercer seus efeitos remineralizantes e regenerativos. É o protetor do trabalho que está sendo feito. Uso do alecrim de forma terapêutica. O chá de alecrim fresco ou seco, uma colher de sopa de folhas em uma xícara de água a 85 graus, infundida por 8 minutos, é uma forma simples e eficiente. 2 xícaras por dia. O uso culinário frequente é igualmente valioso. Alecrim em óleos, em assados, em molhos, em marinadas. Qualquer forma que o incorpore à alimentação regular é benéfica. O óleo essencial de alecrim, aplicado diluído, 3 a 5 gotas em uma colher de sopa de óleo vegetal, sobre articulações e músculos, tem ação anti-inflamatória local e melhora a circulação regional. Um efeito que os curandeiros mediterrâneos usavam para o que chamavam de ativar o sangue adormecido nos ossos frios. Cada uma atua num aspecto específico de um sistema integrado. A cavalinha e o bambu
fornecem silício para a matriz do colágeno. A urtiga fornece cálcio, magnésio e ferro. A tanchagem regenera a cartilagem e protege o intestino. As plantas rupícolas fornecem manganês e oligominerais. A copaíba inibe a inflamação sem destruir o estômago. O gengibre amplifica a absorção e inibe múltiplas vias inflamatórias. A arnica atua sobre o interruptor mestre da inflamação. A cúrcuma age em mais pontos da cascata inflamatória do que qualquer anti-inflamatório sintético. A unha de gato educa o sistema imunológico. O alecrim protege contra o estresse oxidativo que desfaz o trabalho de todos os outros. As combinações que potencializam. Para aqueles que querem ir além e construir protocolos combinados baseados no que aprendemos, aqui estão as 3 sinergias mais poderosas que emergem da integração deste conhecimento. Sinergia remineralizante. Cavalinha Blas Urtiga, Blas Bambu, em decocção combinada. Essa tríade oferece silício, cálcio e um espectro de oligominerais que formam a base química da matriz óssea. Use em ciclos de 3 semanas, com 1 semana de pausa. Sinergia anti-inflamatória. Cúrcuma com pimenta preta, Plas gengibre, Plas copaíba. Essa combinação cobre as principais vias inflamatórias. COX-1, COX-2, 5-lipoxigenase, NF-QB, TNF-alfa, com um espectro mais amplo do que qualquer anti-inflamatório convencional. Pode ser usada continuamente com doses moderadas. Sinergia adaptogênica e protetora. Ashwagandha plus alecrim plus una de gato. Essa combinação atua no ambiente hormonal e imunológico, que determina a velocidade com que ossos e cartilagens se desgastam. É a camada mais profunda e mais duradoura do cuidado. O círculo que se fecha. Silício, cálcio, manganês, colágeno, inflamação, imunidade, intestino, hormônios. Cada planta que estudamos neste audiolivro acessa um aspecto diferente de um sistema integrado. E a medicina tradicional, andina, amazônica, ayurvédica, chinesa, europeia medieval, sempre soube que sistemas integrados precisam de abordagens integradas. Não existe uma planta que cuide de tudo. Existem plantas que se completam, que se potencializam, que cobrem pontos cegos umas das outras. Quem está construindo esse entendimento progressivo vai entender que anotar o que está ouvindo, reorganizar em palavras suas, é a forma mais eficiente de transformar informação em conhecimento real. Você está agora com esse conhecimento. O que você faz com ele é seu. Mas a escolha de compartilhar, com alguém que está passando pelo mesmo, é a forma mais antiga de perpetuar o que os sábios sempre souberam. E o conhecimento que cura multiplica quando é dado. Quem reconheceu alguma coisa de si mesmo aqui, vai entender que guardar isso só para si, seria um desperdício de algo que levou gerações para ser destilado. A terra ensina. Mas só para quem para de correr o suficiente para escutar.